Todos. Uma vez mais, antes de nós iniciarmos os nossos trabalhos nessa manhã, eu gostaria muito de agradecer o privilégio do convite para que nós pudéssemos estar aqui colaborando na abertura dos trabalhos do KSSF para 2017. Seguramente não somos merecedores deste privilégio e dessa honra, mas agradecemos do fundo do coração, alegres, pela oportunidade de revermos, logo no princípio do ano, amigos tão queridos, tão próximos e tão caros aos nossos corações. Que todo começo de ano, para mim, inclusive, tem um significado todo especial. Muitas pessoas esperam o Réveillon porque estão esperando uma virada de ano, estão esperando alguma coisa nova e etc. Mas eu espero o Réveillon porque a chegada do Réveillon significa para mim que nós estamos, e para mim especificamente, eu estou comemorando uma data mais do que especial. E hoje, 8 de janeiro, há exatos 33 anos atrás, a luz da minha vida, o sol que guia os meus passos, aceitou se juntar nessa caminhada, nessa terra, junto comigo. Então eu quero aqui, uma vez mais, agradecer a essa presença mágica e maravilhosa na minha vida, que faz hoje a pessoa que eu sou muito melhor por causa da sua presença. Amor da minha vida, muito obrigado. Então as pessoas ficam esperando o Réveillon porque significa alguma coisa nova. Não, para mim é meu aniversário de casamento. E para mim isso tem uma importância muito grande. Porque a caminhada que nós fizemos nos trouxe tanta alegria, tanto crescimento, tanta coisa junto que nós passamos, que eu só posso agradecer ao Pai, e uma vez mais digo que não sou merecedor do privilégio de ter você ao meu lado. Muito obrigado. Muito bem. Bom dia, papai e mamãe, lá em Ribeirão, me vendo pela televisão. Bom dia. É um prazer e uma satisfação muito grande. Essa casa tem o dom de me desnortear. Tem mesmo, tem mesmo. Não é a primeira vez que nós fazemos um estudo ou uma palestra, a gente já tem uma certa experiência, mas retornar a esta casa, a esse ambiente, a esse palco, sempre me traz emoções muito gostosas, me traz recordações muito boas. Foi aqui que nós começamos, como eu já disse algumas outras vezes, toda a nossa jornada de estudo, de aprendizados e de trabalho dentro da doutrina espírita. E a Marisa teimosamente continua me chamando. Eu não sei o que essa mulher tem, que ela continua insistindo em que eu volte aqui e tudo mais. Mas, muito bem. Walter, se eu apertar isso aqui não vai me morder não, né? Assim... resoluções de ano novo. Muito bem. A vida é uma constante de ciclos. A nossa jornada nessa terra, ela tem uma série de sequências que obedecem, inclusive, às leis da natureza. No próprio Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele tem aquela frase que é mágica e significa muito para muitos de nós. Há um tempo de tudo debaixo deste céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de construir e há tempo de destruir. E há tempo de reconstruir. Essa jornada que nós passamos nada mais é do que uma sequência das leis da natureza. A gente vê até lá pela própria lagarta no seu processo de transformação numa borboleta, em que ela sofre um ciclo de morte e renascimento dentro da mesma existência, dentro da sua mesma filosofia. Só que ela muda o seu tempo, ela muda o seu temperamento, ela muda os seus valores e deixa de ser aquela lagarta que se arrasta, viscosa, pelas relvas e pelos galhos das árvores, para se transformar na borboleta viajante, brilhante, que irradia luz e beleza aos olhos daqueles que a veem. A lagarta nada mais faz do que cumprir um ciclo da natureza de redescobrimento e de renascimento. A águia, quando chega aos seus 40 anos aproximadamente,
com as suas penas já muito crescidas e muito pesadas, com as suas unhas e com as suas garras já muito retorcidas, que não conseguem agarrar as suas presas, com o seu bico já muito curvado, que tem dificuldade de buscar o próprio alimento, a águia se isola no alto da montanha e faz um processo de renascimento e de reconstrução. Ela vai arrancando as suas próprias penas mais antigas, mais velhas, mais longas, para que outras mais novas, mais leves, renasçam no lugar e que possam dar a sustentação às suas asas e ao seu voo tão magnífico. Ela arranca as suas próprias unhas para que elas possam renascer mais fortes. Ela quebra o seu próprio bico para que o seu bico possa ter uma nova função e uma nova utilização. Ela se fortalece e ela se renasce num processo de construção. Recomeçar é bênção na lei de Deus. Volta. Eu falei que isso aqui ia me morder qualquer hora. Recomeçar é bênção na lei de Deus. Como diz Emmanuel na passagem do livro Palavras de Vida Eterna, de janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo-nos novo ciclo de trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiserdes, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo Jesus, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Deste modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições e recomeça a tua jornada. André Luiz ainda nos diz: afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Ou seja, todas as mudanças e transformações estão em nossas mãos, em nossos próprios domínios, digamos assim. Mas quando nós chegamos num começo de ano, quando a gente chega num Réveillon, quais são as nossas expectativas, né? A gente espera esse momento, a gente fica esperando a chegada do ano novo para que a gente possa fazer coisas novas, mudarmos algumas coisas e tal. O que a gente espera, né, de um ano novo? Normalmente a gente espera que o ano novo possa trazer coisas boas, possa trazer um novo emprego, um novo trabalho, mais dinheiro, mais felicidade, mais riqueza, mais saúde, menos problemas, que possa nos trazer um novo amor, ou que possa nos trazer de volta um velho amor que nós deixamos para trás, para que nós possamos recomeçar. E nós ficamos esperando então que o ano nos traga algumas coisas, sem nós estarmos preparados, prontos, ou sequer até sermos merecedores disso. Nós ficamos numa expectativa de que o ano fosse trazer alguma coisa, como se isto fosse possível, que o ano, a virada do calendário, nos traga as melhoras que nós mesmos precisamos promover. A gente, uma vez mais, transfere para uma situação, para alguma coisa de fora, a responsabilidade de reconstruirmos aquilo que não está tão bem dentro de nós. E nós ficamos esperando, então, que o ano vá resolver. O que a gente pode esperar, então, deste ano novo? O que esperar de um ano de 2017? Talvez fosse melhor que nós perguntássemos o que 2017 está esperando de nós. O que nós temos a propor de novo da nossa parte para o ano que se aproxima. Porque as novas energias, o movimento das coisas, só vai começar quando nós iniciarmos este movimento. O movimento de mudança e de transformação não vem de fora para dentro, e sim vem de dentro para fora. Quando nós iniciarmos os nossos movimentos de mudanças, de buscarmos o novo, então o novo vai chegar até nós. Nós é que temos que dar o primeiro passo, nós é que temos que tomar a primeira iniciativa. Este movimento necessita da nossa fé, da nossa força para que possa se materializar. As energias todas que nos envolvem só se renovarão a partir do momento em que nós nos renovarmos. Sem isso, não há ano novo. Se nós quisermos um ano novo, mas com os mesmos vícios, problemas e dificuldades que nós estamos carregando pelos últimos anos, nada vai mudar, nada vai se transformar. A virada do ano vai ser só uma virada do calendário, uma celebração com fogos de artifício, alguns abraços e alguns beijos, e that's it. A verdadeira mudança e a verdadeira transformação ela tem que ser interna, dentro do nosso conceito, dentro da nossa vida.
Então, nós podemos encarar este ano de 2017, cada dia dele, como sendo um novo começo ou um recomeço. Sendo assim, nós não podemos perder a oportunidade de transformar este ano no melhor ano da nossa vida, porque ele está em nossas mãos. E se hoje eu não conseguir, não tem problema. Amanhã, dia 9, eu começo de novo. É que nem regime. Sabe aquela história que a gente, toda segunda-feira, a gente se anima, nós vamos fazer uma coisa nova, diferente, eu vou começar a academia, vou fazer regime, vou comer menos, vou me cuidar mais de mim. Na segunda-feira à noite a gente já desiste. Mas aí a gente fica então naquela fase de reflexão, dói a consciência, puxa, meu Deus, eu errei. A gente volta na outra segunda-feira e vamos começar de novo. Aí na outra semana a gente já começa a fazer segunda e terça. Pô, já são 2 dias que nós fizemos. Na terça-feira à noite a gente já come um chocolate. No meu caso específico, é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias à noite a gente come um chocolate. Mas, pelo menos, a gente volta. Na outra semana, eu já consigo fazer 3 dias e consigo botar 1 dia de academia. Aí eu consegui fazer um exercício. Não me importa que eu demorei 3 meses para transformar essas atitudes num hábito na minha vida. Mas eu persisti. Eu falhei, eu recomecei. Eu falhei, eu recomecei. Eu falhei, eu persisti. Porque aquilo era importante para mim. Aquilo era um valor que se tornou importante na minha transformação como um todo, como um ser humano. Não só apenas na questão estética, mas eu acho que a questão do exercício vai me fazer uma pessoa melhor, mais saudável, mais forte, mais alerta, mais desperta. Eu vou ter mais força para trabalhar, para fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então é aquilo alguma coisa que vai me agregar. Essa talvez seja a grande dificuldade que nós ainda temos, de encontrarmos as verdadeiras razões que nos levem a esse processo de transformação. Como é que nós podemos encarar, então, esse desejo de progresso que nós temos? Por que isso sempre se passa durante o ano novo? Por que normalmente nessa época nós nos propusemos ou nós nos propomos a fazer algumas coisas melhores? Bom, em primeiro lugar, porque talvez nós não estejamos contentes com as nossas próprias, com o próprio resultado da nossa vida. Nós podemos até ter uma vida tranquila, sem muitos percalços, sem muitos problemas, mas nós ainda percebemos que nós temos um problema com o nosso orgulho, que a nossa vaidade ainda está um pouco fora de controle, que o nosso desejo de poder e de domínio ainda é um pouco exacerbado, que nós não prestamos atenção e não fazemos a caridade que nós poderíamos fazer às pessoas que estão ao nosso lado. São pequenos valores e coisas que nós podemos estar buscando num processo de melhora e de transformação. Isso, inclusive, é um processo natural, é inato isso dentro de nós. Por que esse desejo de progresso e esse desejo de mudança é inato? Porque ele está nas nossas consciências, como a gente vai ver um pouquinho adiante. Esse processo é natural. Ele faz parte da lei natural, da lei do progresso. É instintivo dentro do homem não estar contente sempre com o seu resultado, de querer sempre buscar algo melhor. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com isso. Todas as nossas expectativas, todas as nossas expectativas na nossa vida, toda a nossa luta diária, ela tem um propósito de nós melhorarmos a nossa existência, de nós melhorarmos a nossa vida, de nós podermos proporcionar às pessoas que estão ao nosso lado, à nossa família, coisas melhores. E não tem nada de errado com isso. O que nós temos que ter muito claro é o conceito da imortalidade da alma dentro desse processo. Endoidou? Agora esse camarada ficou doido de vez mesmo. Como é que ele vai trazer progresso, ano novo, imortalidade da alma? Marisa, não chama mais esse camarada aqui porque ele está totalmente pirado. Da onde vem isso? Por que isso? Por que essa mistura? Porque nós esquecemos que nós somos seres espirituais que momentaneamente vivemos uma experiência material. Como nós esquecemos disso, nós focamos apenas o nosso lado material. Mas, se a gente for pensar bem, de que adianta toda essa luta por um progresso, por uma melhora, por uma consciência melhor, para sermos melhores, se a gente só vive uma vida? Para que eu tenho que ser melhor?
Para que eu tenho que melhorar? Para que eu tenho que combater as minhas más tendências e as minhas más inclinações se eu só vou viver esses 70, 80, 90 anos que a gente passa na Terra? Qual é o propósito disso? Pensando dessa forma, todas as nossas expectativas com relação ao futuro, toda a nossa luta diária por uma vida melhor, na busca de algumas coisas melhores, nossa busca pela felicidade ao lado daqueles a quem amamos, se não existisse nada além desta vida terrena, se não existisse nada além da vida biológica, de nada valeria qualquer esforço. Para que eu vou me esforçar se ao final dessa encarnação eu morri, pronto, acabou? Mas quando nós trazemos o conceito da imortalidade da alma, espíritos imortais que nós somos, para esta equação, tudo faz sentido. Nós passamos a ter uma razão pela qual nós devemos estar preocupados com as nossas imperfeições e no porquê que nós devemos estar procurando um processo de melhora e de refazimento. Nós não poderíamos de maneira nenhuma compreender a justiça divina na sua plenitude se nós não tivéssemos acesso a outras experiências terrenas. Se não, como explicar as diferenças que nós temos? Se não, como explicar a capacidade do Cristo de fazer aquilo que ele fazia e nós não conseguimos sequer entendê-lo ainda numa encarnação? Nós precisamos de muito mais tempo do que isso. Nós somos seres, como eu disse, essencialmente espirituais, vivendo uma experiência material. Antes de sermos filhos dos nossos pais, somos espíritos filhos de Deus. Somos seres inteligentes, criados para progredirmos pelos nossos próprios esforços. Já existíamos antes do nosso nascimento e continuaremos existindo após a extinção do nosso corpo material. Isso, inclusive, justifica e responde por que nós estamos na Terra. Afinal, qual é o objetivo da encarnação? Por que nós estamos nesse evento? Por que nós estamos nessa vida? Os objetivos são dois, respondem os espíritos. O primeiro é encaminhar o espírito na jornada da evolução. E o segundo, colocá-lo em condições de realizar a parte que lhe cabe na obra da criação. Para que nós possamos crescer nesse negócio, nós precisamos estar, primeiro, encaminhar o espírito na jornada da evolução. Se nós temos uma jornada evolutiva pela frente, isto quer dizer então que a existência que nós temos nesta Terra deve ser usada para o nosso aprimoramento pessoal. Se nós temos então um progresso, uma lei de progresso a ser cumprida, então aquele slide lá atrás que eu falei que é uma condição inata e natural dentro de nós, o desejo do progresso, ele faz todo sentido. Porque agora nós entendemos que o nosso propósito nessa vida, nessa existência, é de procurarmos um progresso moral e espiritual para nós, não só o material. O progresso material, ele é importante e ele deve ser buscado para que nós possamos cumprir o segundo aspecto do nosso propósito nessa terra, colaborarmos na obra da criação. E é fácil perceber a nossa participação na obra do Criador dessa maneira. Deus nos deu a pedra e nós a transformamos em máquina. Com a pedra nós passamos a moer os grãos para fazer a farinha. Com a pedra nós começamos a movimentar a água do rio para gerar energia. O Deus nos deu o trigo e nós fizemos a farinha e o pão. Deus escondeu o petróleo e nós fomos buscá-lo no fundo do poço para construirmos as coisas que nós precisávamos. Deu-nos a árvore e nós criamos o papel, o caderno e os livros que guardam o que aprendemos para a gente poder repassar para as pessoas que vierem depois. Da árvore nós também fizemos o abrigo, as casas. Nós fizemos as estruturas das construções. Deus deu-nos a alegria e nós construímos os nossos sonhos. Então nós temos uma participação ativa na obra da criação. Através do nosso progresso material, nós vamos colaborando na obra e na existência. Deus deu-nos a cana e nós fizemos o açúcar. Mas como a gente também é um pouco travesso, além da cana e do açúcar, nós fizemos o álcool, a cachaça, a pinga. Da uva nós fizemos o vinho, etc. Mas isso faz parte do processo da evolução.
Isso faz parte daquilo que eu falei um pouco antes, da tentativa e erro. A gente tenta a primeira vez, não consegue, recomeça, tenta a segunda, tenta de novo, tenta a terceira, a quarta, quantas vezes forem necessárias para que a gente possa voltar ao processo da criação. Esta é a grande beleza, esta é a grande mensagem que nós temos dentro do nosso processo. Fazermos as coisas de tal forma que nós consigamos tirar o proveito disto no nosso processo de evolução e de crescimento. E ele está em nossas mãos, com os recursos que nós temos, com as ferramentas que nós temos, o que nós podemos estar fazendo. Mas nós ficamos buscando essa tal da felicidade. Nós ficamos buscando a felicidade que vai nos fazer pessoas idolatradas, pessoas tranquilas, pessoas calmas. E quando particularmente, eu, Alexandre, quando eu penso na felicidade, automaticamente me leva àquela imagem do anjinho tocando harpa na nuvem, tranquilo, sereno, todo risonho, com as asinhas batendo de um lado para o outro, passeando, tal, sem preocupação, sem dor de cabeça, só olhando as coisas boas, só vendo o amor e esse tipo de coisa. Eu não sei se para vocês a imagem, ela é essa mesma imagem quando a gente fala na palavra felicidade, né? É um estágio, é um estado de que a gente não tem problemas e que nada nos preocupa e etc. E a gente fica procurando essa tal da felicidade permanente. Aonde está essa felicidade permanente? O que é essa felicidade? Como buscá-la? Como alcançá-la? Como transformar a nossa vida na busca nesse processo todo que nós estamos? A pergunta 614 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, se nós queremos a nossa felicidade, nós devemos estar buscando ela na lei natural. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Por isso que eu disse lá atrás que a busca da felicidade, ele é um processo intrínseco e natural dentro de nós. E ele está enraizado dentro da nossa consciência. Agora, para que nós pudéssemos buscar esta felicidade, para que nós pudéssemos buscar um guia, um modelo na execução e no cumprimento dessas leis naturais, Deus nos colocou um guia, alguém que nós pudéssemos nos mirar e buscar os exemplos de comportamento. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Vede Jesus. Então, a busca dessa felicidade permanente está no cumprimento das leis divinas ou naturais que nós temos intrínsecas dentro da nossa consciência. Quando nós nos afastamos dessas leis, nós causamos a infelicidade para nós mesmos. Como eu me afasto dessas leis? Pela volúpia, pela ganância, pelo ódio, pelo desejo de vingança, pela cobiça, pelos meus desejos desenfreados, pela falta de caridade, pela falta de amor. Quando nós nos postamos dessa maneira, nós estamos nos afastando das leis de Deus e nós estamos trazendo a infelicidade para dentro de nós. Quando nós nos aproximamos das leis naturais, das leis divinas, nós nos aproximamos da felicidade. E Jesus, sendo o nosso guia e modelo, ele nos traz um sentimento diferente. Quando a gente olha para o Mestre, a gente vê aquele sentimento de dever cumprido, o sentimento de sermos úteis, sentimento de vitória. E esses sentimentos não nos trazem felicidade? Quando a gente faz alguma coisa e nós temos aquela sensação do dever bem feito, bem cumprido, no final das contas a gente não fica feliz, a gente não fica alegre por aquela conquista. Quando nós somos úteis para alguém, nós não temos um sentimento de felicidade, de alegria.
quando nós temos um sentimento de vitória, quando nós combatemos alguma dificuldade dentro de nós, quando a gente suplantou um mal, algum problema, a gente não se sente feliz? Então, a felicidade, ele é um processo de sentimento. A felicidade não é alguma coisa que a gente possa cumprir ou que a gente possa cobrar. A felicidade não é uma coisa que nós compramos. A felicidade é um sentimento que nós desenvolvemos. A felicidade é um estado de espírito. A felicidade não se compra na loja da Apple. Lá a gente compra iPhone, MacBook, relógio, compra capinha, compra presente. É legal, é joia, é muito bacana, funciona. Eu costumo dizer que depois que a gente experimenta um produto, um Mac, você nunca mais volta para um Windows. Tem todas essas coisas que são maravilhosas, mas ali não traz a felicidade. Sabe por que não? Porque o processo de transferência de um Apple, de um Windows para um Apple é traumático. É traumático. Então, ali não está a felicidade. Tá? Você vai comprar um Mac, vai ser muito legal, ele faz coisas maravilhosas, mas o processo de transferência ele é traumático. Só quem já passou por isso sabe. Só que depois que você passa, você não volta. Tá? Tem essa. O que acontece na nossa vida? Quando nós encontramos algumas dificuldades, alguns problemas, quando a gente encontra alguma coisa nova que nos encanta, este processo de transferência, ele é traumático, ele é dolorido, ele é doído, porque ele vai contra os nossos valores e princípios anteriores. Para que a gente possa se desgarrar dos nossos princípios e valores anteriores, nós temos que passar por um processo de trauma. Mas só que depois que quando a gente passa, nós não voltamos ao passado. Nós não voltamos aos nossos hábitos e valores antigos, porque nós adquirimos novos valores, nós adquirimos novas coisas. Então, a felicidade não é uma coisa que está à venda numa loja. A felicidade é um estado de espírito. A felicidade é uma escolha. A felicidade é uma escolha. Escolha de quê? A escolha do progresso, do uso e das atribuições das leis divinas e naturais. Quando nós escolhemos essas leis e seguirmos essas leis, nós estamos seguindo e escolhendo sermos felizes. O próprio livro dos Espíritos, no livro 4, Esperanças e Consolações, Felicidade e Infelicidades Relativas. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Não. Mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quando se pode ser sobre a terra. Nós procuramos, durante o processo de Réveillon, durante esse processo de análise que nós fazemos, a vida perfeita. E a gente fica olhando para os nossos vizinhos, eu queria ter o carro que o meu vizinho tem. Mas eu não queria ter o trabalho que ele tem, porque aquele trabalho eu não gosto. Eu queria ter a piscina que o meu vizinho tem, mas eu não queria ter aquilo que o meu vizinho tem, porque aquilo eu não gosto, é ruim, eu não faria, e etc, etc, etc. Se a gente olhar na vida de todos os que estão às nossas voltas, a gente só vai ver e dar destaque aquilo que o vizinho tem ou que o outro tem que nós gostaríamos de ter. Mas a gente não consegue olhar os problemas que o nosso vizinho tem para ter aquilo. Não existe vida perfeita. Em nenhuma dessas circunstâncias, em nenhuma dessas pessoas, em nenhuma dessas situações, nós temos a vida perfeita. Chico Xavier, que foi um dos espíritos mais iluminados, que deixou uma das mensagens mais maravilhosas e brilhantes e marcantes para todos nós, ele sofria de doenças crônicas que molestavam o seu corpo durante mais de 70 anos da sua vida. Esse homem só fazia o bem. Esse homem ensinava a caridade a todos que estavam à sua volta. Esse homem consolou e curou milhares, incontáveis corações de mães que receberam através da sua mediunidade mensagens dos seus filhos que partiram. Este homem trouxe alegria, este homem trouxe felicidade, este homem trouxe novos sentidos de vida a milhares de pessoas. Só fez o bem. E sofreu
80 anos com um corpo que não condizia com a sua necessidade de trabalho. Não há vida perfeita. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos temos os nossos problemas, e a gente fica procurando isso. Mas a partir do momento que nós nos conscientizamos de que depende única e exclusivamente de nós para amenizarmos os nossos males e sermos tão felizes quanto nós podemos sobre a terra, tudo muda de perspectiva. A felicidade nossa não está mais na mão da nossa esposa. No meu caso está. Graças a Deus. A nossa felicidade não está mais na mão do governo, na mão do nosso patrão, na mão de quem quer que seja. A nossa felicidade está em nossas próprias mãos, porque eu escolhi ser feliz. Eu escolhi me aproximar das leis de Deus e desconsiderar os problemas que estão à minha volta. A pergunta 921 diz o seguinte: cada um pode se garantir uma felicidade relativa? O mais frequentemente, eis a resposta dos espíritos superiores, o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e se proporciona uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência grosseira. O mais frequentemente, o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e proporciona uma felicidade tão grande quanto lhe for possível. Este progresso que nós devemos estar buscando, ele está inserido nas leis naturais, que são as leis da consciência, as leis do amor que o Pai colocou dentro de nós quando da nossa criação. Todos nós carregamos dentro de nós a centelha divina do amor divino. Nós carregamos a centelha da verdade universal. E toda vez que nós nos conectarmos ao Pai, através do brilho desta centelha, nós seremos guiados pela nossa consciência aos caminhos a serem seguidos e perseguidos. Os valores que nós buscamos são os valores das virtudes que nós devemos estar desenvolvendo. As virtudes que ontem eu falei aqui alguma coisa a respeito, dentro do estudo de não se pode servir a Deus e a Mamon, mas a virtude do perdão, da tolerância, da caridade, da amizade, a virtude do aconchego, do abraço, do auxílio fraterno, a virtude da tolerância, da paciência, todas as virtudes que nós ainda temos algumas necessidades de desapontá-las. Todas essas virtudes, elas estão inatas dentro de nós. Nós as carregamos, nós as sabemos, nós as conhecemos, porque elas estão intrinsecamente colocadas na nossa consciência. Para que nós possamos buscar a felicidade, basta apenas que nós demos vazão a esses valores e a essas virtudes. Porque quando nós desenvolvemos essas virtudes, as pequenas picuinhas e problemas que nós temos deixam de nos afetar, deixam de afetar a nossa tranquilidade e a nossa felicidade. Quando nós praticamos a tolerância, a paciência, o problema do outro continua sendo do outro. A gente não traz aquilo para nós. Nós entendemos que as dificuldades daquela pessoa pertencem a ela e ela precisa ser resolvida. Nós não temos que assumir a responsabilidade sobre aquilo. Nós não nos deixamos ser infelizes por causa do problema do outro. Muitas vezes, isso é muito comum dentro do círculo familiar, que a cunhada se interessa pelo problema da outra, que se interessa pelo problema da outra, e no final das contas, o problema de uma passa a ser o problema da família inteira, porque todo mundo se envolve, quer dar palpite, quer dar opinião, com a melhor das boas intenções, com a intenção de ajudar. Mas como nós não conhecemos o processo das virtudes ainda, nós colocamos os pés pelas mãos.
E um problema que é de uma pessoa passa a ser de todos e todos na família se envolvem com aquilo, desnecessariamente. Eu não estou dizendo que nós não possamos auxiliar, eu não estou dizendo que nós não devamos amparar, mas não cabe a nós a solução dos problemas alheios. Os problemas alheios pertencem aos alheios. Nós podemos auxiliar, nós podemos ajudar, nós podemos amparar, nós podemos aconselhar, sim, mas não nos cabe nos envolver diretamente com isso. Quando nós damos valor, quando nós damos vazão a essas virtudes, nós vamos aprender a nos posicionar perante as situações da vida de maneiras diferentes, de maneiras mais tranquilas, de maneiras mais amenas. Isso não quer dizer que as dificuldades não nos visitarão. Sim, elas farão parte da nossa vida, porque a nossa vida é imperfeita. Mas nós não seremos mais afetados de tal forma como nós nos deixamos afetar por isso. Para que a gente então possa começar a fazer um processo de encerramento. E se então, ao invés de nós esperarmos pelo ano novo, o ano novo esperasse pela gente? E se ao invés da gente dizer 2017 vai ser melhor, a gente dissesse eu vou ser melhor em 2017? E se ao invés da gente dizer que 2017 seja um ano excelente, eu dissesse eu serei uma pessoa excelente em 2017? E ao invés de eu perguntar o que será que o ano novo me reserva, eu dissesse o que eu reservo para o ano novo? Quais são os meus planos de mim para com as novas oportunidades que estarão à minha frente? E se ao invés de eu dizer tomara que 2017 me traga 3 pontinhos, o que vocês quiserem, eu dissesse o que eu preciso levar, entregar e oferecer a 2017. Recomeçar é bênção na lei de Deus. De janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer, se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo Jesus, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvence-te-lhe do inútil. Esquece os enganos que te assaltaram. Deita fora as aflições que te magoam e te machucam. Porque, conforme diz André Luiz, afora tu mesmo, ninguém lhe decide o destino. E para encerrar, progresso é fruto de escolha. Qual é a nossa escolha para 2017? Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos neste ano maravilhoso e que nós possamos encerrá-lo muito melhor do que quando nós começamos. Muito obrigado.